Paulo. Aos 14 anos, fez o curso técnico de torneiro mecânico, ganhou projeção nacional pela atuação como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Em 1980, surgiu o PT, do qual Lula foi o primeiro presidente. Em 1982, disputa sua primeira eleição para o governo de São Paulo. Foi candidato derrotado à presidência em 1989, 1994 e 1998. Conseguiu a vitória em 2002. Apesar dos escândalos de corrupção de seu primeiro mandato, em 2006 consegue a reeleição e em 2010 elege sua sucessora Dilma Rousseff. Em 2018, Lula foi preso após ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Isso o impediu de disputar as eleições daquele ano. Ele ficou detido por 580 dias. Em abril de 2021, teve todas as condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, o que o tornou novamente elegível. Aos 76 anos, Lula está de volta à corrida pelo Palácio do Planalto pela sexta vez. Vamos então à entrevista. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Boa noite. Boa noite, William. É um prazer. Hoje, o senhor não pôde comparecer à posse da nova presidente do STF. Sabemos por que o senhor está aqui. O senhor, caso o senhor vença as eleições, assume no ano que vem com o STF num papel inédito de protagonista político. E ao longo da sua enorme carreira política, o senhor tem repetido que aprendeu a lidar com a política, mas não com o judiciário. O que o senhor vai fazer com o STF? Ora, o problema, William, aqui no Brasil nós temos uma certa anormalidade hoje, porque tem hora que o poder legislativo se mete em ser poder judiciário, se mete em ser poder executivo, o poder executivo afronta o legislativo e afronta o judiciário, e às vezes o poder judiciário se comporta fazendo política. Eu acho que se nós voltarmos à normalidade, ou seja, cada um cumprir com a sua função, o governo governa, o poder legislativo legisla e o poder judiciário cumpre o papel de ser o garantidor da nossa Constituição, eu acho que as coisas voltam tranquilamente à normalidade. Eu tive o prazer de indicar 6 membros para a Suprema Corte. O senhor se arrependeu de alguma Não me indicação? arrependo nenhum. Não me arrependo porque eu nunca indiquei alguém para a Suprema Corte para depender de favor deles. Eu indiquei pelo currículo, pela competência das pessoas e ele foi referendado pelo Senado. Portanto, eu não me arrependo, acho que eles fizeram coisas extraordinárias, aprovaram o Raposa Serra do Sol, aprovaram a União Civil, aprovaram as cotas, aprovaram o célula-tronco, ou seja, coisas muito importantes que pareciam difíceis foram aprovadas pela Corte. A sua própria carreira política recente teve pendurada numa decisão do STF, foi por culpa dela que o senhor foi para a cadeia. E foi por culpa de outra decisão do STF que o senhor está podendo participar da eleição agora. O que o senhor faria diferente? Impeachment de ministros do STF, por exemplo, estaria na sua agenda? Deixa eu te contar uma história fantástica. Eu sou, pela primeira vez na história do Brasil, eu sou culpado de ser inocente. É fantástico porque eu disse o tempo inteiro que tinha um juiz mentindo. Eu disse o tempo inteiro que tinha um grupo-tarefa do Ministério Público que é grave, que induziram a sociedade brasileira e induziram a imprensa brasileira a vender as mentiras que eles contavam como se fosse verdade. Eu tive que provar na justiça a minha inocência e provar a culpa deles, porque fomos nós que provamos toda maracutá e falcatrua que foram feitos. Pois bem, eu tive juiz na Suprema Corte que evitou que eu fosse ministro. Né, que tomou a decisão... O ministro-chefe da Casa Civil, no caso do governo Dilma. E, ao mesmo tempo, essa gente depois me absolveu. Ou seja, o que eu vou fazer a não ser a gente dizer que a gente acredita que nós precisamos continuar acreditando na justiça, porque se nós pararmos de acreditar na justiça, nós precisamos saber que tem alguma coisa que não está funcionando no Brasil. Eu vou voltar, evidentemente, a esses pontos que o senhor acabou de mencionar, mas há uma pergunta que a sua resposta suscita imediatamente um pouco mais abrangente, que é a judicialização da política. A política está completamente judicializada. Agora, imagine o senhor vence a eleição, assume no ano que vem. Como é que o senhor vai lidar com a judicialização da política do jeito que ela está? A primeira é culpa da classe política de judicializar a política. Ou seja, qualquer coisinha recorre à Suprema Corte. E aí nós temos um problema que foi a eleição da Dilma de 2014, quando o candidato que ela derrotou